Oi, povo querido e maravilhoso! Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo aqui? São 19 horas, o pessoal tá chegando. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos. Quem tá por aí? Gabriel, Gisele, Tereza Cristina me dando boa noite. Boa noite, meus queridos, todos vocês que estão por aí. Pra gente começar e tá tudo ok, me digam, está tudo certo com áudio, com imagem, com a sincronia do áudio com a imagem, tá tudo ok para você? Pra gente ter uma aula com qualidade, né? Isso que a gente tanto preza. Tudo bem, Vanessa? Muito boa noite para você também. Gente, conta pra mim aí, Sara chegando também, de onde vocês são, de que cidade? Eita, quanta gente! Nayara, Letícia, Valdinã, Vanessa tá dizendo para mim que tá tudo ok com o som e com a imagem. Obrigada pelo feedback, Vanessa. Gente, seguinte, vamos bater um papo super agradável. Olha que delícia, né? A gente vai conversar sobre as súmulas de direito do consumidor. Juliana Carla falando aqui que é do Paraná. Que coisa boa. É tão bom, né, gente? A gente poder saber que a gente pode se aproximar. Isso a tecnologia trouxe, né, para nos ajudar. A Vanessa está no Rio de Janeiro. Você viu, né, Vanessa? Abriu o concurso para a Defensoria Pública do Rio. Por que não tentar, né? Preparando-se aí para o exame de ordem, a gente pode tentar também, eventualmente, uma prova da Defensoria. Tudo depende lá de quanto tempo vai valer o concurso, tempo de prática, essas coisas, né? Edgar aqui também, Getúlio de Belo Horizonte, Tereza do Meier no Rio de Janeiro, Clinton de Caxias, onde? Caxias no Maranhão, DJ Revolution de Manaus, no Amazonas. Tá tudo bem por aí? Tenho tanta vontade de conhecer o estado do Amazonas, ainda não conheço. E a Lúcia, querida, como você está? Tudo bem? Boa noite. A maravilhosa da Roberta. Roberta, me chama lá no direct que eu vou te mostrar. Recebi hoje 2 garrafas. Roberta, você tem que ver que belezinha. Mas vamos lá, gente, olha só. A Tereza dizendo que beleza, não sabia. Pois é, abriu o concurso, né? Sara de Araguaína, no Tocantins. Eita, que coisa boa. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados, acolhidos. É momento da gente estudar junto as súmulas de direito do consumidor. Então, eu vou ser assim, bem direta, bem simples. A gente nem precisa de um material assim separado, porque o lance mais interessante aqui é você estar com o seu vademecum à mão. E eu vou te dizer por quê, a Roberta. Ah, Jesus, vamos beber. Menino chique. Chique. Mas depois eu te conto. A Lúcia de Salvador, Bahia. Que delícia, que coisa boa. Olha só. Por que eu quero que você esteja com o seu vademecum à mão? Ou pelo menos assim, tão somente com lápis e caneta. Ou lápis e papel, caneta e papel. Porque eu quero que você marque bem o seu vademecum. Então, você pode escolher a cor da sua preferência. Então, deixa eu pegar aqui, por exemplo, uma cor que eu adoro, e eu marco o meu vademecum. Ó, pega lá um lápis de cor, por exemplo, escolhe uma cor só que você já não escolheu para outras disciplinas. E aí você vai colorir, ou você vai contornar, ou você vai marcar de um jeito diferente. Por isso que a minha recomendação é que você escolha uma cor diferente para você sempre ter uma legenda. E nós vamos marcar hoje as súmulas de direito do consumidor. As súmulas de direito civil eu vou fazer com você também lá na frente. Vou fazer com você acho que na próxima semana, porque próxima semana é carnaval para quem? No Rio de Janeiro não tem carnaval. Minas não tem nem feriado. Terça-feira, a dita terça-feira de carnaval vai ser dia útil normal. O estado de Minas vai funcionar normalmente. O carnaval foi adiado, né? O feriado de carnaval foi adiado. São Paulo a mesma coisa. Salvador também, né? Salvador tem carnaval. Carnaval agora não, até onde eu sei. Pode me atualizar aqui, né, gente? Aqui em Brasília é ponto facultativo. Mas a gente sabe também que eu e você que estamos estudando para a OAB, minha filha, a gente não tem essa folga de carnaval, não. A gente está aí estudando. Deixa pra gente curtir o carnaval do ano que vem, onde? Nas Maldivas. Mas esse ano nós vamos estudar. Aqui onde, Gisele? Onde você tá, né? A Tereza diz que nem de carnaval gosta. Pior, né? Então e mesmo que nós vamos estudar. E aí, falando que nós vamos estudar, o que eu quero que você faça? Pegue seu vademecum e aí... A Lúcia diz que Salvador também não vai ter.
melhor ainda para nós. Vamos estudar dia normal, né? E pra gente é um dia normal mesmo. Juliana também falando que lá no Paraná também não. Eu escutei que aqui vai ser ponto facultativo, mas nós mesmo vamos dar aula. Trabalhar todo dia. Tô junto de você nessa, meu filho. Não largo você por nada até você passar. Olha só. Depois que passar também eu quero cuidar de você, mas até você passar, tô aqui, ó, grudada no seu pé. Vai pegar uma cor, vai pegar o vademecum. Essa cor vai ser a cor das súmulas de direito do consumidor. Professor, elas caem muito na prova? Olha só. Para quem vai escolher a segunda fase em outra área, para quem escolheu tributário, empresarial, constitucional, administrativo, penal, trabalho, paciência, depois a gente resolve advogando no civil. Mas agora você escolheu, por exemplo, uma outra segunda fase. Você vai precisar mais de processo civil, dentro daquilo que a gente estuda, do que de direito do consumidor propriamente dito, que é o que a gente vai conversar hoje, mas você precisa para a vida. Acontece que todos nós vamos nos submeter à prova objetiva. A prova objetiva tem duas questões de direito do consumidor e tem uma super interdisciplinariedade. Por exemplo, eu já vou começar aqui com você, as duas primeiras súmulas que eu vou estudar com você estão diretamente relacionadas ao direito civil e estão diretamente relacionadas ao direito civil com questões que também caem na prova de direito civil. E agora, para você que escolheu a segunda fase em direito civil, aí mesmo é que nós temos que ter essas súmulas marcadinhas. Vou falar de algumas súmulas para você que já caíram. Por exemplo, a súmula 532 do cartão de crédito. O envio do cartão de crédito sem pedido do consumidor é um ato ilícito indenizável e ainda sujeito à multa administrativa. Ou seja, o que eu estou falando? Se chegar um cartão de crédito na sua casa sem que você tenha solicitado esse cartão de crédito, eu estou dizendo que você reclama isso aos órgãos de proteção e defesa do direito do consumidor, um PROCON, por exemplo, e aí o PROCON vai autuar essa administradora de cartão de crédito e vai cobrar dela uma multa. Por quê? Porque está enviando cartão de crédito para o consumidor que não solicitou. Então, esse já é um primeiro problema. O segundo é que eu e você, na qualidade de consumidores, podemos pedir indenização. Você vai dizer, professora, você vai pedir indenização porque chegou na sua casa um cartão de crédito que você não pediu? É, gente. É isso que diz a súmula 532 do STJ. Então, diante desses contextos, a gente vai ter que conversar, por exemplo, de assuntos super relacionados ao direito do consumidor. O que a gente vai ter na interdisciplinariedade? Contrato de seguro, suicídio do segurado, a gente vai ter, por exemplo, penhor, quando a gente deixa lá as nossas joias no banco em garantia. Então, diante de tudo isso, a gente precisa conversar, tá? E aí, como eu falei para você, por que, professora, que eu vou colorir as súmulas de uma cor específica? Porque eu vou pedir para você colorir, a Cris vai pedir para você colorir, a Carol vai pedir para você colorir, a Roberta, por exemplo, a Raquel, o Eugênio. E aí, se você tiver para cada disciplina uma cor diferente, especialmente se você já tem direitinho a sua segunda fase e você vai marcar essas súmulas, aí mesmo, gente, é que você vai ter muita clareza quando você bater o olho de que o que você está estudando diz respeito a direito do consumidor, por exemplo. Então, na hora de fazer uma prova, na hora de trabalhar, na hora de estudar, o que acontece? Você vai pegar essa súmula e vai falar, opa, isso aqui é de direito do consumidor, já está marcadinho, já salta aos seus olhos. A Débora está aqui contando, né, que já ia descansar, tá só o pó. Menino, nós todos estamos só o pozinho da rabiola, mas não tem problema, relaxa aí, deixa só eu falando do lado de cá. Não é de raciocinar muito hoje, é mais de ficar ouvindo e aí vamos juntos, tá bom? No máximo, pega aí caneta, papel, lápis, papel ou seu vademecum e vai marcando para mim. Abre lá na página das súmulas do STJ. Professora, onde elas estão? Agora eu vou mostrar para você como é que eu faço no meu computador, tudo bem? Olha só, eu vou abrir meu computador aqui para você agora, a tela do meu computador, do jeitinho que eu faço, e olha bem como que as coisas funcionam aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você agora como que eu faço aqui. Deixa eu ver aqui. Por que não quer ir? Você sabe me dizer? Vou arrumar isso agora, que eu sou a craque do VMix. Olha aí, diretor, que gracinha. Gente, esse é o meu computador, essa é a tela do meu computador, tudo bem?
Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui com você uma nova guia do Chrome. Quando eu abro, deixa eu fazer bem bonitinho para você ver quando eu abro o que acontece, porque eu já dei uma voltinha aqui. Mas quando eu abro uma guia do Chrome, vou fechar tudo. Quando eu abro aqui, ó, uma nova guia, o meu computador eu já deixei organizado para ele fazer isso. Para que eu não sofra, para que eu não tenha problemas com, ai, deixa eu ver, faz 3 dias que eu não entro na página do STJ, ao invés de eu deixar e passar batido o que está acontecendo de notícia, quando eu abro a minha página do Google Chrome, por exemplo, essa é uma sugestão que eu te dou, já vem para a página do STJ. Por que é legal isso? Porque olha só que interessante, hoje, está na capa de hoje, por exemplo, uma jurisprudência relacionada a direito do consumidor. Olha aqui, ó, diz assim, juiz não pode negar inclusão de devedor em cadastro negativo só porque credor tem condições de fazê-lo. O que está dizendo o STJ para nós hoje? Quando eu e você estivermos na posição de exequente e propusermos uma ação de execução em face de um devedor, uma vez recebida a petição inicial, despachada, o juiz mandou citar o réu, o que a gente pode pedir ao juiz? Que ordene a inclusão do nome daquele devedor nos cadastros de inadimplente. Aí você vai dizer assim, mas professora, você é uma loja, você é um posto de gasolina, por que você, na qualidade de lojista, não faz você mesmo essa inclusão? Eu até posso fazer. Mas o que eu estou querendo incluir como restrição do nome do executado é que ele tem um processo de execução em que ele está como executado, portanto, devedor. E aí está dizendo aqui o STJ, juiz não pode negar inclusão do devedor em cadastro negativo só porque o credor, por exemplo, um lojista, tem condições de fazê-lo. Esse é o primeiro aspecto. Mas isso aqui, gente, isso aqui é da jurisprudência normal. Essa jurisprudência a gente até já conhecia. Outro ponto que me motiva quando eu abro a página do STJ. Tá dizendo aqui, olha, pesquisa pronta aborda repetição de indébito e comissão de corretagem. Veja, comissão de corretagem não diz respeito também a uma relação de consumo? Diz, eu vou lá, olho o empreendimento. Gente, vocês acreditam que hoje eu recebi um telefonema de uma empresa de São Paulo perguntando se eu estou interessada em adquirir um imóvel em São Paulo. Que eu vim embora de São Paulo para Brasília tem 15 anos. 15 anos que eu vim embora de São Paulo para Brasília. E eles ainda têm meu nome lá como se eu tivesse interessada. Mas veja, por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou lá, olho o empreendimento, gosto do empreendimento, vou comprar. O que a construtora me cobra? Comissão de corretagem. Aí você fala, mas peraí, a comissão de corretagem não é devida pelo dono do imóvel, que é o vendedor, quando ela vende para o seu corretor, quando o seu corretor é que intermedia a venda? Por que tá cobrando então essa comissão de corretagem do comprador? Essa discussão já é batidíssima. E o STJ decidiu, vou falar bem rasgado aqui, o STJ decidiu a favor das construtoras. E diz que se está posto no contrato que o valor da comissão de corretagem é devido pelo comprador, então isso tá claro, é o comprador que tem que pagar. Mas essa é uma relação de consumo. Então o que eu tô mostrando para você? Que bastou eu abrir a página do STJ, que já salta aos olhos que eu tenho aqui temas importantes para estudar. Mas o foco da aula de hoje é a súmula. Primeira coisa que eu quero que você saiba, talvez você já saiba disso e peço desculpas se eu estiver sendo repetitiva. O Supremo Tribunal Federal, ele tem a possibilidade de editar aquilo que nós chamamos de súmula vinculante. O STF edita essa súmula em circunstâncias, claro, próprias, com quórum de votação apropriado, né? Enfim. Muito bem, edita uma súmula vinculante que, portanto, se é vinculante, obriga a observância a todos os outros órgãos do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Legislativo, etc.
Por outro lado, eu tenho as outras súmulas, né? As súmulas não vinculantes. E como que eu dou um nome às súmulas não vinculantes? A gente chama de súmula persuasiva. Aqui é a Juiz de Fora, Angélica, né? Súmula persuasiva. Então, é aquela súmula que é uma excelente interpretação, discutida, decidida, debatida, pensada, repensada pelos tribunais superiores, depois de inúmeros julgados sobre aquele mesmo tema. Então, é uma jurisprudência que certamente vai nos favorecer essa súmula não vinculante. Então, a súmula do STF que não é vinculante é chamada de súmula persuasiva. A súmula do STJ, nenhuma delas é vinculante, é chamada de súmula persuasiva. O TRF tem súmula, os TJs, né, no âmbito local, né, no âmbito daquele estado ou do Distrito Federal, também tem súmula. Então, vale dizer para você, à luz dessa compreensão, que eu estou falando então para você que existem as súmulas vinculantes, aquelas próprias do STF, e todas as outras súmulas do STF, do STJ ou de outros tribunais, chamadas de súmulas persuasivas. Aí, o que eu vou fazer aqui com você? Presta atenção. Cheguei aqui na página do STJ, que é a nossa última palavra em norma infraconstitucional, e eu venho aqui para a jurisprudência. Quando eu clico aqui em jurisprudência, eu poderia fazer aqui uma busca de vários aspectos, mas eu vou buscar aqui em jurisprudência do STJ. É muito eficiente esse campo de pesquisa, tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Vou colocar aqui tão somente consumidor, tá vendo? Eu já coloquei várias vezes, então aparece aqui, pronto. Aí o que eu vou fazer? Vou pesquisar. Daqui a pouco, deixa eu aumentar logo para você, porque tá no 100%, é bom que a gente tenha um pouco mais de resolução aí para você, né? E aí você tá vendo aqui, ó, nesse campo aqui, que tá piscando agora para você, porque eu tô indo e vindo, e aí a gente tem aqui 34 súmulas. Todas essas 34 súmulas dizem respeito às relações de consumo, né? A gente tem mais de 14 mil acórdãos, mais de 460 mil decisões monocráticas. Você sabe que eu coloco muitos informativos nas nossas aulas e nos nossos simulados, tá aqui, tem 788 informativos, mas a gente vai vir aqui para estudar as 34 súmulas. Professora, dá tempo de tudo? Não, mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Quanto mais recente a súmula, mais chance ela tem de ser cobrada. As mais antigas já estão muito batidas aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está me perguntando. Boa noite, qual o prazo de prescrição para impetrar a ação, ajuizar a ação de corretagem? Bom, se você está querendo ressarcimento de uma relação de consumo, o pagamento de indenização numa relação de consumo, o prazo é de 5 anos, tudo bem? É o que você quer, a repetição, a devolução daquilo que não deve. Bom, diante disso aqui, vamos lá, súmula 638 do STJ, espero que você esteja enxergando bem aí a súmula. E diz assim, é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio de bem entregue em garantia no âmbito do contrato de penhor civil. Vem aqui comigo, deixa eu te explicar. Essa é a súmula mais recente que a gente tem sobre direito do consumidor. A mais recente, salvo melhor juízo, é a 642. Tá dizendo assim, é abusiva a cláusula contratual que restringe a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes de roubo, furto ou extravio. Por que eu preciso discutir com você essa súmula? Porque quando a gente diz aqui que há uma instituição financeira e que eu fui até essa instituição financeira e realizei um contrato de penhor, necessariamente eu estou numa relação de consumo. Trocando em miúdos, eu fui ao banco, peguei dinheiro emprestado e o que eu dei em garantia? As súmulas, não é isso? Eu dei em garantia as súmulas, as joias. Eu dei em garantia as joias. Tanto que eu tô aqui usando agora, ó,
Só a bijuteria, diz que só não pode empenhar a aliança. Aí é quando o povo fala que a joia tá no prego ou que ela tá empenhorada. Não existe joia empenhorada. A professora, ela tá penhorada. Não existe, nesse momento, joia penhorada. Até porque se ela é um objeto pessoal de padrão médio de vida, esse objeto é empenhorável. O que a joia está é empenhada ou apenhada. Empenhada ou apenhada. Ou seja, ela está servindo de garantia para um determinado empréstimo que eu fiz. Trocando em miúdos, eu fui à Caixa Econômica Federal e aí eu fiz um contrato de empréstimo. Eu pedi, por exemplo, 5 mil reais emprestados. Só que meu score está muito baixo na Caixa Econômica. Eu nem consigo, assim, com muita facilidade, esses 5 mil. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e entrego as joias. Vou lá, entrego as joias e falo, ó, eu queria saber o que eu posso fazer, então, aqui para deixar em garantia esses bens e ter uma taxa de juros menor. Beleza, deixei lá. Assino o contrato. Fala para mim aqui, assim, de verdade, a gente lê esse contrato? Não, a gente não lê. Aí, nesse contrato, tinha uma cláusula que dizia que se houvesse roubo, furto ou extravio dessa joia, que simplesmente, como é roubo, furto ou extravio, então o banco não se responsabilizaria. Ô, gente, isso é fortuito interno. Um banco, juntamente com as pessoas que estão ali, pode ser vítima de roubo, furto ou extravio? Pode. E se houver roubo, furto ou extravio das joias que eu deixei em garantia, eu estou dizendo para você que se no nosso contrato de penhor tiver lá uma cláusula dizendo que o banco, a agência, não se responsabiliza por roubo, furto ou extravio, no caso da coisa empenhada sumir, essa cláusula do contrato é abusiva. Quem diz isso para nós não é só uma coisa da minha cabeça, não é só uma tese, não. É uma súmula do STJ que diz é abusiva a cláusula. E se é abusiva a cláusula, o que tem que acontecer? Ela deve ser afastada. Entendemos isso? Agora, essa aqui é muito legal. Olha só. Súmula 620 do STJ. Me conta uma coisa, esse tamanho de letra tá bom para você? Você enxerga bem aí? Porque eu só posso falar por mim e eu vou dizer uma coisa, eu não enxergo tão bem. Súmula 620 do STJ. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. O que acontece? Eu, Patrícia, contratei um seguro de vida, seguradora X. Quanto eu pago todo mês? R$200. Muito bem. Aí o que acontece? Eu fui dar uma bebidinha, né? Fui dar uma bebidinha aqui com a Roberta, por exemplo. Aí eu fui lá beber, dirigindo. Tudo bem? Dirigindo. Fiquei embriagada. Beleza. Pego o carro. Na hora que eu tô vindo pra minha casa, tô aqui completamente embriagada, conclusão, não consigo dirigir adequadamente, com ou sem polícia para me pedir para fazer o bafômetro e eu já sei ali parada na lei seca, né? Mas na tolerância zero, não. Eu dirijo o carro, dirijo mal pra caramba, aí eu acabo causando um acidente, capoto o carro, eu vou a óbito. Se eu vou a óbito, professora, quem são os beneficiários do seu contrato de seguro de vida? Exemplo, meus pais. Qual é o prêmio que eles teriam direito? 500 mil, 250 mil para cada um. Torna a pessoa milionária? Não, não torna a pessoa milionária, mas é um dinheiro, não é? Aí vem a seguradora e diz assim, não pago. Como não paga? Não pago porque no exame toxicológico, na perícia que foi feita na Patrícia, que estava dirigindo o carro, ela estava embriagada. E tem mais, minutos antes de sair desse restaurante, em que ela estava lá com a amiga dela e elas tomaram 4 garrafas de vinho, é muita coisa, elas tomaram 4 garrafas de vinho, Patrícia aparentava já estar completamente embriagada e mesmo assim pegou o carro para dirigir. A seguradora, ela tinha esse entendimento e ela tentou emplacar esse entendimento, claro, para receber menos, né? Todavia,
O que nos diz a súmula 620 do STJ? Que a embriaguez do segurado não exime a seguradora. Deixa eu aumentar mais um tantinho aqui para as pessoas que, como eu, são um pouco desprivilegiadas na vista a essa altura do campeonato, né? Então vamos lá, olha lá. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Ora, se eu tenho um seguro de vida, se eu causei o acidente que me levou a óbito por conta da embriaguez, esse é um problema meu, mas esse problema não pode atingir a estipulação que eu fiz em favor dos terceiros, que são os terceiros beneficiários. Conclusão, tá aqui para você então. A embriaguez do segurado não exime a seguradora da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Ficou claro? Tem mais súmula, professora? Lógico que tem, vimos lá no começo que tem simplesmente 34 súmulas, não é isso? Aí vem aqui a súmula 618 do STJ e que nos diz o seguinte: a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Antes da gente avançar, essa súmula é excepcional para eu puxar o gancho e falar com você de inversão do ônus da prova nas relações de consumo. Enquanto vocês estão por aqui, me digam uma coisa. No caso da inversão do ônus da prova nas relações de consumo, essa inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor? Sim ou não? Vou repetir. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo é um direito básico do consumidor? Qualquer relação de consumo, se for a juízo, o consumidor pode pedir a inversão do ônus da prova? Sim ou não? Enquanto vocês me respondem, eu vou contando aqui para vocês uma historinha. Tá dizendo o seguinte, que caiu lá na prova que nós temos direito básico à inversão do ônus da prova, bem como tá lá também lá na nossa questão, que essa inversão do ônus da prova se dá de modo automático. Toda questão que pergunta sobre ônus da prova só pergunta isso. Se é direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova e se, segundo ponto, se, por exemplo, nesse caso... Nilton, querido! Se, por exemplo, nesse caso, a inversão do ônus da prova se daria de ofício. Duas vezes errado. Por quê? O direito básico do consumidor é a facilitação da defesa dos seus direitos no processo civil. Ponto. Esse é o direito básico, a facilitação da defesa dos seus direitos no processo civil. Tudo bem? Aí continua. Inclusive, com a inversão do ônus da prova no processo civil, a critério do juiz, quando for verossimilhante a alegação ou quando nós, consumidores, formos hipossuficientes. Mas o que significa dizer que nós somos hipossuficientes? Significa dizer que nós não temos recurso suficiente para arcar com as custas do processo sem o benefício ou prejuízo do próprio sustento e da sua família. Conclusão. O que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo que o economicamente hipossuficiente é esse que tem dificuldade de pagar. Mas o que o juiz vai levar em conta é o jurídica, o processualmente hipossuficiente, que é aquele que tem dificuldade de provar o alegado. Então, prestem atenção, como diz a Roberta, pelo amor da Nossa Senhora do Vadimeco, meu Deus do céu. O que a gente está querendo dizer é o seguinte, o consumidor, presta bem atenção nessa minha frase, o consumidor não tem direito básico à inversão do ônus da prova. O consumidor não terá a determinação de inversão do ônus da prova decretada de ofício pelo juiz, ou seja, sem pedido. Professora, agora você deu um nó na minha cabeça. Dei não, porque se dei vou desfazer. O direito básico do consumidor é a facilitação da defesa dos seus direitos. Ponto.
inclusive com a inversão do ônus da prova no processo civil a critério do juiz, quando houver verossimilhança da alegação, parece que o que o consumidor está falando é verdade, ou hipossuficiência, dificuldade de provar o que alega. Aí a gente acaba pedindo a inversão do ônus da prova. Mas coloca isso na sua cabeça. O consumidor não tem direito básico à inversão do ônus da prova. E para promover a inversão do ônus da prova, só para completar o coreto, ainda tem que pedir a inversão do ônus da prova a critério do juiz. Tudo bem? Essa inversão do ônus da prova, ela pode ser pedida desde a petição inicial até antes do saneamento do processo. Porque daí para frente são exatamente as produções de provas que nós, na qualidade de partes e advogados, elencamos como relevantes para o deslinde da causa. Então aqui está dizendo para você, súmula 609 do STJ, que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. Tudo bem? Quem quer falar comigo depois do chat, está dizendo aqui, além do chat, na verdade, Rosa Maria, você pode me chamar pelo fórum de dúvidas da plataforma e também você pode me chamar por um direct no Instagram. Vamos lá, vamos avançar. Essa aqui é outra maravilhosa, preste atenção. Está dizendo assim, súmula 609 do STJ. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Explico. Câmera. A pessoa ficando louca aqui, né, gente? Vamos lá, meu diretor ainda falou, faz negócio devagar, né? Vamos lá, gente, presta atenção. O que eu tô querendo dizer aqui pra você? Eu tô querendo dizer o seguinte. Quando eu falo, à luz da súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração do segurado, isso está a atrair para nós, dentro do contrato de seguro, que não vem legislado no Código de Defesa do Consumidor e sim no Código Civil, a gente vai entender o seguinte. Vamos pensar, eu, Patrícia, fui contratar um seguro de vida. Aí o Bruno tá até perguntando aqui se é da Unimed. Não, é seguro de vida assim, bebê mulher, né, que é do Banco do Brasil, seguro de vida da Prudential, seguro de vida dos bancos, de um modo geral, eles vão oferecer um seguro de vida, né? Aí o que acontece? Por exemplo, eu fiz o seguro de vida, deixei lá, falo um valor aí, 1 milhão, deixei 1 milhão de prêmio para os meus beneficiários, que são, por exemplo, os meus pais, tá lá bonitinho, tá preservado o patrimônio. Lindo, maravilhoso. Aí o que acontece? A gente pede para a seguradora indenizar. Vamos pensar? Eu vou a óbito, aí meu pai e minha mãe, que são os meus beneficiários, vão buscar a seguradora. E vai falar assim, seguradora, olha só, a segurada Patrícia faleceu, mas ela nos nomeou como beneficiários do prêmio. Então eu tô aqui e vim receber minha parte. Se ela deixou 1 milhão, 500 mil para cá, 500 mil para lá, certo? Aí a seguradora fala, calma que nós vamos analisar o pedido. Aí vão olhar, Patrícia faleceu de quê? Ah, Patrícia faleceu de infarto, Deus o livre e guarde. Patrícia faleceu de infarto. E ela já tinha feito exames cardiológicos? Ah, já tinha sim, tem uma pilha de exame. Cadê essa pilha de exames? Por quê? Por que nesse caso eu preciso entender que é ilícita a negativa se não houve consulta ou exames médicos? Então, se eles dizem, ah, morreu de infarto, cadê os exames? Tem? Peraí, Patrícia, segurada, quando você foi fazer o contrato de seguro, você contou para mim de maneira transparente que você tinha uma doença pré-existente, que você podia vir a óbito a qualquer momento, e aí os seus beneficiários é que recebem esse patrimônio a título de herança? Não. Está dizendo aqui, muito cruel, diga-se de passagem, que a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença pré-existente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos.
Sabe por quê, gente? Porque assim, se eu vou contratar um seguro, aí lá vem a seguradora dizendo assim, qual é seu peso? X. E sua altura? Y. Quanto você calça? Z. Tem plano de saúde? Tem. Qual que é? Mão de Deus. Ah, tá, entendi. Também contribui para o INSS? Contribui, tá tudo certinho, tudo bonitinho, maravilhoso, muito bem. Aí, o que que acontece? E contratei lá o seguro de vida, né? Já que eu falei do Santander, contratei do Santander. Aí, na minha certidão de óbito vai vir escrito, Patrícia morreu no dia tal, causa, sei lá, pneumonia, não diagnosticada. Infarto, por exemplo. Infarto é o mais fácil. Aí diz, ela faleceu de quê? Infarto. Me manda a certidão de óbito. Tá escrito lá, infarto do miocárdio. Ou seja, o coração não aguentou. A pergunta é, mas peraí, ela já tinha ido ao cardiologista? Ela já tinha verificado essa deficiência? Porque se essa deficiência já existia, então agora que a pessoa falece, é curso natural. A seguradora não tem nada a ver com isso. Tudo bem? Agora, se a seguradora não paga e eu não tenho doença pré-existente, eu não tenho diagnóstico, eu não tenho nada, o que que acontece? A pessoa que recebeu, então, ela vai simplesmente, quer dizer, ela vai exigir que receba o prêmio porque havia uma doença, essa doença pré-existente foi diagnosticada, o banco ou a seguradora ficou sabendo disso, e simplesmente não pode agora dizer, eu não sabia do que ela morreu, não sabia que ela tinha esse problema, então ela agiu de má fé. Nós vamos interpretar os negócios jurídicos segundo a boa fé. Tem gente que me perguntou aqui, mas e a certidão de óbito? A certidão de óbito só diz uma causa, tudo bem, mas se essa causa já existia antes, porque a pessoa era cardíaca, porque a pessoa tinha pressão alta, porque a pessoa tinha que fazer check-up, e a gente ia observando se a pessoa tinha que tomar aquele outro remédio, tudo isso faz diferença para saber. Se a pessoa faleceu por uma causa que ela não identificou na vida, então a pessoa falece, né? Então os beneficiários terão direito a receber. Ah, professora, mas e a seguradora? A pergunta é, a seguradora pediu o exame? Não. Seguradora pode dizer que o segurado está de má fé? Muito menos. A seguradora que vai desembolsar. Tudo bem? Ei, Cris, tudo bem? Aí o Bruno me pergunta assim, professora, o seguro prestamista é legal? Não há cobrança em duplicidade pelo mesmo fato gerador, tipo consórcio? Deixa eu te falar, só aqui entre nós de novo. Seguro prestamista pode ser venda casada. Como assim seguro prestamista é venda casada? Eu vou ao banco, preciso fazer um empréstimo, um empréstimo de dinheiro. Aí o banco diz, seu score tá baixo. Eu falo, meu Deus, mas eu trabalho tanto, como que eu faço para melhorar esse score? Aí sabe o que eles fazem? Faz um empréstimo. Porque aí se você fizer um empréstimo, você aumenta o seu relacionamento com o banco. Aí como você aumenta o seu relacionamento com o banco, aí sai o financiamento, mas tudo na mesma hora. Gente, isso é venda casada, é quase que o banco dizendo assim para você, não te dou outro financiamento se você não fizer comigo um seguro. E tenho dito. Então, se você fizer o seguro, aí você consegue fazer o financiamento. Isso é uma cláusula abusiva? É muito abusiva, mas não é duplicidade. Uma coisa é pelo seguro, que se você falecer no curso da contratação, de fato, o seguro quita a sua parte, né? Então, é uma garantia para você e é também para os seus herdeiros. É uma ilegalidade nisso? Em tese, não. Vamos para frente? Vamos para frente. Aí vem aqui a súmula, cadê? 608 do STJ. E na súmula 608 do STJ está posto o quê? Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você o seguinte, quando eu te falo à luz da súmula 608, quando eu te falo à luz da súmula 608, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, eu estou te relembrando o quê? Plano pequeno, plano fechado, não necessariamente pequeno, mas enfim, com as vidas daquela instituição, plano fechado, é administrado por entidade de autogestão, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor
E, de toda maneira, claro, né, a boa-fé processual, os princípios processuais e assim por diante. Obrigada, Adriane. Agora, aqui está dizendo assim, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Eu estou dizendo que a nossa relação médico-paciente, eu estou dizendo que a nossa relação hospital-paciente são todas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Essa relação consultório-paciente, clínica-paciente, profissional liberal-paciente, aqui que pode ser um médico, um dentista. Nesse caso, o que temos? A aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito simples. Quando alguém te oferecer um plano de saúde, primeira coisa que você pergunta, é de autogestão ou não é de autogestão? Ou seja, trocando em miúdos, é fechado ou é aberto? A pessoa vai dizer, não, é aberto, qualquer um pode contratar. Claro, passa ali pela pesquisa, mas qualquer um pode contratar. Ah, beleza. Nesse caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Não, professor, o meu é fechado, o meu é pró-saúde, o meu é Fundação dos Servidores, sei lá das quantas, o meu é o Plano de Saúde, o pró-saúde eu já falei. Ah, pronto, CIS Caixa, né, que é o do Senado, CIS Caixa, ou Saúde Caixa, né, do Senado. Nesse caso, se você tem um plano fechado, direito civil contratual. Se você tem um plano aberto, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Depois, próximo, diz assim, súmula 602 do STJ. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Maravilhoso esse aqui, né, gente? Tá dizendo que o CDC também é aplicável nas relações estabelecidas quando uma sociedade cooperativa, o que ela faz? Pega um terreno gigante, não é assim? Aí ela vai lá, tem autorização para parcelar aquele solo, parcela o solo, faz as unidades imobiliárias. Está dizendo aqui que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Gente, eu também sou suspeita porque eu amo a Cris, né? Também maravilhosa. Aí vem o Bruno e pergunta assim, seria plano de saúde fornecido pela empresa aos seus empregados? Nesse caso, não se aplica o CDC, né? Olha só, o plano de saúde e o empregado que está lá na ponta recebendo essa cobertura de plano de saúde é que formam essa relação de consumo. O diretor, o gerente, são eles que formam a relação de consumo. Só que quando você me pergunta aqui, professora, mas e se for o plano dos empregados ou oferecido pelos Correios aos empregados como uma forma aí de incentivo, de apoio, né, e tal, de proteção a tantas pessoas que adoeceram nesse ano, enfim, nesse sentido. É essa a discussão. E aí, o que eu tô querendo saber de você? Eu tô querendo saber de você se nesse caso, esse mesmo plano também pode ser aplicado para outras pessoas, para outros empregados ou não. Se você está me falando de um plano aberto, posso dar nomes? Se eu estou falando, por exemplo, que alguém contratou Unimed, que alguém contratou a Mil, que é a empresa, tá? A empresa contratou Unimed, a empresa contratou a Mil, a empresa contratou Sul América, a empresa contratou Bradesco, a gente está falando de um plano aberto. Então aí, nesse caso, nós vamos, nessa hipótese, aplicar aqui o Código de Defesa do Consumidor. É plano fechado, o Código Civil. Aí quando diz, voltando aqui, né, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais, súmula 602, promovidos pelas sociedades cooperativas. Vão lá, pegam o terreno e tal, parcelam, constroem aquele monte de casa tudo padrão, né, tudo igualzinho. Nesse caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nessa relação jurídica aqui, né, da cooperativa com o cooperado, da cooperativa com o comprador de um terreno. Nessa hipótese, diz a súmula 602, que também será aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Olha essa que fantástica. Essa aqui você respira fundo que eu tenho um negócio para te falar sobre ela muito importante. Diz aqui a súmula 601 do STJ. Súmula 601 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público. Olha que súmula fabulosa. Porque eu já falei para você, tem caído cada vez mais. Artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor. Repito, artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor. O que esses artigos têm nos cobrado? Do microsistema processual da defesa coletiva. Uma ação civil pública ajuizada nos termos da Lei 7347 de 1985, pelo MP, pela Defensoria Pública, pela Administração Pública ou até mesmo por associações que tenham nos seus objetivos institucionais a defesa do consumidor, vai discutir sobre uma demanda que é coletiva, transindividual, meta-individual, mas vai discutir sobre uma determinada violação. A ação civil pública nada mais é do que uma ação condenatória. Aí havia uma discussão que falava o seguinte, mas o MP pode ajuizar uma ação para discutir serviço público? O MP também não está do lado aí da administração pública? Sim, qual o problema? Nenhum. Então está posto aqui na súmula 601 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar nessa defesa transindividual, na defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que se trate de prestação de serviço público, fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, transporte. Aí você vai dizer, professor, e saúde? Saúde pública também é relação de consumo? Não. Por que saúde pública não é relação de consumo? Porque a saúde, no caso do nosso ordenamento, vai dizer é direito de todos e dever do Estado. Então, tanto faz aqui. A gente não está numa relação de consumo quando a gente fala de saúde pública. A gente fala no direito, porque no direito de ser atendido, de ter um tratamento de saúde adequado, porque nós somos aqui tutelados pelo Estado. Depois, meus amigos, súmula 597 do STJ. Súmula, vou colocar assim para você, súmula 597 do STJ. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contados da data da contratação. Então, olha só, vamos lá. Eu contratei um plano de saúde hoje de manhã. Pronto, é isso. Eu contratei um plano de saúde hoje de manhã. Fico bem hoje o dia inteiro. Eu falei, e aí, já tá valendo? Ele fala, vai entrar no sistema, fique tranquila. Amanhã, depois do meio-dia, qualquer coisa que acontece com você, se você precisar de serviço de urgência ou emergência, você já está coberta pelo plano de saúde, você já está agora, você já é protegida, você já pode buscar aqueles hospitais que eu te falei, da rede credenciada que vão te atender. Deus o livre guarde, eu contrato esse plano, 24 horas depois que eu contrato esse plano, eu sofro um traumatismo craniano. Sou imediatamente levada à urgência, à emergência de um hospital e de lá mesmo eu tenho que fazer cirurgia, aquela confusão e cirurgia delicadíssima, internação em UTI e tudo mais. Entro eu sendo atendida diretamente aqui pela urgência e emergência e alguém da minha casa, da minha família, vai resolver a burocracia. Não é assim? Aí o que acontece? O plano de... Eu já estou sendo atendida, porque antes de tudo a minha vida, né? Aí quando eu estou sendo atendida, o que o plano de saúde responde lá para a pessoa que está cuidando dos protocolos e das burocracias? Ah, infelizmente ela não poderá fazer essa cirurgia coberta pelo plano de saúde. Infelizmente, ela não poderá ficar internada na cobertura do plano de saúde. Infelizmente, ela não terá esse atendimento pelo plano de saúde. Como é? Como é que eu não tenho? Como é que eu não vou ter atendimento? Essa hora eu já fiquei boa. Lá na sala de UTI eu já tô boa. Como assim eu não tenho direito? Ah, porque você não preencheu a carência. Exames mais complexos, cirurgias mais complexas,
mais complexas, a gente precisa de 180 dias de carência. Se fosse uma cirurgia eletiva. Sarei, já voltei agora no balcão e falei, presta atenção. A súmula 597 do STJ diz que essa carência mínima para urgência e emergência, ela não pode ultrapassar o prazo de 24 horas. Se estabelecer o prazo de 48 horas para eu começar a precisar ser atendida num serviço de urgência e emergência, essa cláusula já é abusiva, o plano vai ter que cobrir. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nesse exato momento, eu tenho uma reunião de amigos que estão em oração, porque um deles em especial está com 50% do pulmão comprometido e ele está no último passo, assim, para não ser entubado. Ele está com ventilador mecânico, para não ser entubado, ele está com Covid, ele está com o coronavírus. Se ele tivesse contratado, hoje é que dia da semana? Quarta. Se ele tivesse contratado um plano de saúde na segunda-feira, e se hoje, como está acontecendo, ele precisa de UTI, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Por quê? Porque ele entrou para ser atendido pelo serviço de emergência e o prazo máximo de carência é de 24 horas. Se porventura ele tivesse um plano super, ultra, mega recente que nega, eu seria a primeira a propor uma ação com 2 páginas tão somente pedindo o quê? Tutela provisória de urgência antecipada, seja o plano de saúde condenado a custear todo o tratamento desse paciente, eis que ultrapassado o prazo de 24 horas. Simples assim. E depois a gente entra com a petição completa pedindo a confirmação dessa tutela. É isso que a gente tem que fazer. Vamos juntos aqui para uma próxima. Súmula 595. Ô, gente, cadê a Aparecida? Professora, é o professor Jonas de processo penal? Aqui, deixa eu ver aqui. Aqui na nossa casa, no GRAM, a professora de processo penal é Lorena Ocampos. Alguém está me perguntando aqui também, essa aula vai até que horas? Alguém sabe dizer? Tem outras 20. Às 20 horas você vai estar liberadinha para outra aula. Muito obrigada, Emily, pelo seu carinho. O Anderson está me contando aqui. Estou movendo uma ação contra o plano de saúde. O cliente era um bebê e a operadora do plano de saúde insiste na carência de 180 dias. Pelo amor de Deus, gente. Tá dizendo aqui, é abusiva a carência se ela for superior a 24 horas para urgência e emergência. Se pela urgência e emergência a pessoa precisa de uma cirurgia, de uma internação, de uma UTI, isso é outra história. O plano de saúde tem que cobrir. Por quê? Porque a pessoa entrou para ser atendida pela emergência. Assim como se ela precisar dar 3 pontinhos aqui, depois de 24 horas, ela tem direito, tá bom? Sim, Aparecida, agora eu entendi. Lá na faculdade, sim. Vamos lá. Depois, cadê, gente? Outra súmula que eu quero. Ah, essa aqui. Olha que louco isso, gente. Súmula 595 do STJ. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno consumidor, pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Gente, eu advoguei para uma instituição dessa. Deixa eu te contar como é que o negócio acontece. Vou falar porque não advogo mais, e aí a gente tá agora numa situação que eu posso falar, claro, preservando aqui todo o sigilo das partes, né? Então, vamos lá, deixa eu ver o Pedro aqui. Tem uma empresa que abusou de minha boa-fé e fez pressão psicológica durante a negociação para eu aceitar. Isso é prática abusiva? Pelo jeito que você está me contando, me parece coação. Ameaça, né, para, então, celebrar o negócio jurídico. A coação torna o negócio anulável em até 4 anos depois de encerrada a coação. Então, assim, o que você chama de pressão psicológica é o que a gente chama de coação, de ameaça. Presta atenção aqui nessa situação. Eu, Patrícia, vou fazer uma faculdade. Um exemplo. O que eu vou fazer? Pedagogia. Onde eu moro? Brasília. Divisa de Brasília tem um lugar chamado, uma cidadezinha chamada
Planaltina de Goiás. Tem Planaltina do DF, na divisa Planaltina de Goiás. Aí tem uma... gente, é pista, tá? Desse lado é Planaltina do DF, desse lado é Planaltina de Goiás. Aí o que que acontece? Tem uma instituição de ensino superior que conseguiu autorização para abrir o curso em Planaltina do Goiás. O que que ela faz? Aluga o prédio dentro de Planaltina do DF, que é outra... A Roberta está perguntando se ela quer saber se é o amigo da professora que está com Covid ou o professor Jonas. Não! Não. Agora que eu entendi, Roberta, a gente vai falando aqui, tentando ler. Não, é um amigo pessoal meu, tá? Esse meu outro professor aqui, querido, meu amigo também, professor Jonas, está bem. Já conversei com ele ontem, graças a Deus ele está bem. Esse é um amigo meu pessoal que está com Covid, tá? Mas vai passar também, vai dar certo, se Deus quiser. Presta atenção. Aí a instituição recebeu autorização para abrir o curso em Planaltina do Goiás. O que que ela faz? Abre do lado de cá, Planaltina do DF, tudo bem? Aí o que que acontece? Ela está desobedecendo a autorização que ela tem para abrir esse curso, porque ela está abrindo o curso no lugar errado. É como se eu tivesse autorização para abrir um curso em Brasília e eu vou lá e alugo um prédio em São Paulo para abrir o curso lá. Não posso. Não posso, porque quando o Ministério da Educação ele fornece as autorizações, ele diz o lugar onde vai funcionar. E aí o que que acontece? Geralmente, meus amigos, por uma absoluta crueldade, quais são os 2 primeiros cursos que essas instituições abrem? 2 cursos bem abrangentes: administração, às vezes administração e contabilidade, e pedagogia. Administração e pedagogia. Historicamente, esses são os cursos mais abertos que a gente tem, né? Assim, ao longo do tempo. Beleza. Aí, vamos pensar, a Aparecida quer ser professora. Ela se matricula no curso de pedagogia na instituição que está situada em Planaltina do DF, mas que tinha autorização para funcionar em Planaltina do Goiás. O tempo vai passando e quando chega lá na frente, cadê o diploma dela? Não tem. E por que que não tem? Porque o Ministério da Educação não vai chancelar esse diploma. E por que que não vai chancelar? Porque a instituição abriu, propositada e conhecidamente a instituição, em lugar diverso do inicialmente autorizado. Só que você tem um problema. A pessoa estudou 2, 3, 4 anos, fez investimentos, se bobear, inclusive, já estava se organizando para fazer uma pós-graduação, porque terminou a graduação. E aí o que que acontece, meus amigos? Não vai ter diploma de nada. Por que que não vai ter diploma de nada? Porque o Ministério da Educação simplesmente diz que nesse caso não reconhecerá o curso. E se não vai reconhecer o curso, olha aqui a súmula 595. As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno, que é consumidor, pela realização de um curso não conhecido pelo Ministério da Educação, não reconhecido, né? Sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação. Entenderam? Uma coisa é dizer assim, olha, a nossa autorização é para funcionar lá do outro lado da pista, lá no outro município. Mas a gente resolveu vir para cá porque a gente é desobediente. Entenderam isso? Aí simplesmente o aluno, o estudante vai ter perdido o seu tempo e o seu dinheiro. E quem vai responder por isso? A instituição de ensino superior. De maneira objetiva ou subjetiva? De maneira objetiva. Tudo bem? Aí o Adriano pergunta, professora, as súmulas têm alto índice de perguntas no exame da ordem? Tem. Tem um bom, altíssimo não, mas de bom para alto teor de cobrança. Tudo bem? Depois, deixa eu ver quem chegou aqui me perguntando. Mariana, nem precisa, né, de material, porque eu estou indo junto com você na ordem aqui do TJDFT. E o Pedro Pierre diz, uma empresa estaria oferecendo um serviço, eu não quis, mas ele insistiu. Tanto que chegou a ligar para eu aceitar o negócio e implorou por telefone para eu não voltar atrás. É prática abusiva? Tem que olhar um pouco mais detalhadamente esse contexto, né, Pedro? Não dá para ver aí uma ameaça, uma coação, mas tem alguma coisa, no mínimo, irregular da maneira como foi feita a contratação.
Tá bom, meus queridos? Deixa eu ver, Dani me perguntando uma última coisa aqui. No caso de empréstimo consignado realizado mediante fraude, sendo que um caiu na conta e o outro caiu na conta de quem fez a fraude, seria o caso de repetição de indébito? Dani, você está dizendo que foi feito um empréstimo, aí, por exemplo, eu peguei 20 mil emprestados, caiu 20 mil na conta de um e 20 mil na conta do que outro fez a fraude? É isso? Se eu tenho direito à repetição do indébito? Eu tenho direito à repetição do indébito se eu tiver pago indevidamente ou se eu estiver sendo cobrada indevidamente, for obrigada a pagar e aí depois eu mostro que o pagamento é indevido e aí eu tenho direito ao dobro do que eu paguei indevidamente. Agora, se você tem uma situação em que você pagou o empréstimo que deveria ter caído mesmo na sua conta, você pagou devidamente. Não tem nada que devolver para você não, tudo bem? Pedro, quando você fala, eu precisava ter certeza porque não dava para afirmar. O que acontece, Pedro? Difícil provar. No processo vai ser difícil você provar, tudo bem? Professora, qual é mesmo a súmula que fala de planos de saúde? Existem várias, mas eu falei com você aqui de algumas das súmulas. Por exemplo, você tem a súmula 609, que fala dos contratos de seguro, a súmula 608, que fala da aplicação do CDC nos contratos de plano de saúde, e você tem a súmula 597, que fala que é abusiva a cláusula que impõe um período de carência para urgência e emergência maior que 24 horas, tudo bem? Aí o Pedro tá, porque numa negociação por telefone pode ocorrer de tudo, exatamente, aí você teria que ter a gravação, tudo bem? E o Adriano está agradecendo, e eu é que quero agradecer você. Muito obrigada, gente, obrigada pela sua participação e presença. A gente pode sim, com certeza, fazer outro momento desse de súmulas, pra gente estar, super craque, super afiado na hora da nossa prova. Não sai daí porque daqui a pouco tem aula, né? Tem mais aula para você com outros professores desse time que eu me sinto estrela porque eu faço parte de um time, de uma constelação de pessoas simplesmente espetaculares, tá bom? Beijo, gente. Uma ótima noite para vocês. Até a próxima. Tchau.